Um assunto que sempre está em pauta, que as pessoas sempre têm dúvida a respeito, é sobre sexo. Relacionamento de um modo geral. Mais especificamente a respeito de pecado. Sexo antes do casamento, toque, até onde minha mão pode encostar na namorada, se for ombro no ombro. É pecado? Pode. Se for cotovelo, for mão na mão, entendeu? Se é pecado se engravidar? É, até onde pode ir. Mas então as pessoas enviam uma série de perguntas pra gente muitas vezes e abordam a gente questionando a respeito de sexo antes do casamento, pornografia, masturbação, onde é que essas coisas são condenadas na escritura. Isso. Muitos pastores e líderes condenam veementemente esse tipo de prática. Outros já liberam de uma forma absurda. E a gente fica meio que sem saber o que é verdade. Pode, não pode, onde é que a Bíblia diz as coisas. E muitas vezes as respostas que são dadas para essas questões são extremamente bobas. Deixa eu dar um exemplo de uma resposta bem boba. Pergunte para qualquer pastor no país por que é que ele é contra a masturbação. Então ele vai responder? Porque você não tem como se masturbar sem pensar numa mulher. Aí quando você cobiça a mulher que não é sua, é pecado. Mas isso também é verdade. Também é verdade. O problema Também é que é é verdade. muito fácil. Mas é um argumento muito frágil, É muito mas fácil, é verdade. é muito fácil praticar o autoerotismo sem pensar em ninguém. Por exemplo, eu brincava de verdade desafio com o pessoal. Certo. Às vezes, quando eu não era cristão, eles perguntavam, e tu pensa em quê? Vê a pessoa em fulana, não sei o que, essas coisas, né? E eles diziam, não, cara, eu não costumo pensar em muita coisa, não. Às vezes penso, às vezes não, às vezes Uma só... paisagem. Não, cara, eu não penso em nada, pô. Tipo assim, um amigo meu, agora essa vai te chocar, viu, Felipe? Essa tu não sabe, vai te chocar profundamente. Usamos esse argumento com um amigo nosso, né? Não pode por causa disso. Ele, tudo bem. Aí no outro dia ele chegou com a seguinte informação, de que ele havia praticado autoerotismo, pra não usar aquela palavra mais forte, Meu Deus. cantando um louvor ao Senhor. Era aquele louvor, a Ele a glória, a Ele a glória. Cara, isso deve dar cadeia. Isso, Tá chocado, Felipe? Eu acho que isso em 7 países isso deve dar cadeia. Tá chocado, Felipe? Não tô chocado não, eu já pus o ovo aqui agora. Mas aí, o cara tá errado por quê? Por quê? Cadê a base bíblica, se ele não tá pensando em ninguém? Pra começar, a Bíblia ela só coloca o sexo dentro de uma hipótese, que é o casamento. Em todo o texto bíblico, seja do Antigo ou do Novo Testamento, o casamento ele é o pressuposto para a relação marital entre um homem e uma mulher. E isso é encontrado nos evangelhos, é dito da boca do próprio Cristo, é encontrado nas cartas de Paulo, mas algumas pessoas, quando eu lanço esse argumento, elas sempre querem me remeter ao caso de Isaac e Rebeca, porque Isaac e Rebeca não tinham ali um casamento constituído para que eles praticassem sexo. E aí se torna uma desculpinha que a galera geralmente usa para dizer assim, eu posso fazer sexo com a minha namorada, porque a gente vai casar mesmo diante de homens, mas agora a gente já está casando diante de Deus. Isso não tem muito sentido, porque o que acontece no caso de Isaac e Rebeca é uma cerimônia de casamento através dos pais, que são os sacerdotes daquela questão. Os responsáveis por Rebeca mandam ela, permitem que ela vá, ela decide vir, ela consente. Os pais de Isaac, o Abraão, já tinha mandado um servo ir buscar a noiva, então tudo aquilo ali é a celebração de casamento naquele contexto. Então o sexo não acontece ali de uma forma despropositada. O sexo, ele só acontece na Bíblia, não importa o caso, dentro da relação de um homem e de uma mulher casados. Por exemplo, quando a gente lê Gênesis, a gente percebe como o casamento é instituído ali com relação a Adão e Eva. E Deus diz o seguinte, deixará pai e mãe, então se tornarão uma só carne. Sim, Existe um processo aí. O primeiro tem o processo de deixada de pai e mãe, que é o processo que ele vai falar dessa nova constituição familiar. Eles largam a antiga família para formar uma nova família e então eles se tornam uma só carne. A galera diz o seguinte, não, Iago, mas o sexo é o casamento. O sexo, quando a gente transa e tal, então a gente casou porque a gente vai casar mesmo, então não importa, só a gente ficar... Não, mas não importa sim. Você não é casado porque transou. Você é casado quando há essa deixada familiar, essa criação de novo núcleo familiar, e então nessa criação de novo núcleo familiar, a consumação do ato sexual. Isso. O sexo ele é o ponto máximo, ele é o ponto que marca e que define realmente agora estão casados. Porque sem a consumação do casamento através do sexo, não há a efetivação daquele ato matrimonial. Mas isso não significa que o sexo por si só cobre todos os atos anteriores que pronunciaram aquilo. Pois é. Quando a gente vai lendo 1 Coríntios 7, então a gente vai ver Paulo condenando o ato de você fazer sexo com uma pessoa que não é a sua esposa, dizendo que você está se unindo a uma prostituta. Dentro do contexto bíblico, sexo sempre está relacionado ao casamento, ele não é apresentado nunca de modo positivo quando ele é extramatrimonial ou pré-matrimonial ou qualquer coisa do tipo. Um segundo argumento interessante é o texto de 1 Coríntios 7, 8 e 9, em que Paulo diz o seguinte:
Digo-lhes, porém, aos solteiros e às viúvas que é bom que fiquem como eu. Se não conseguem conter-se, porém, que se casem, pois é melhor casar-se do que abster-se. Esse versículo é muito interessante pelo modo como Paulo termina ele. Ele está dizendo o seguinte: se você consegue ser como eu, ou seja, solteiro, que não tem relação sexual, tudo bem, fique. Só que se você não consegue ser como eu, não consegue ficar sem relações sexuais, então o que você tem que fazer? Case. Case por quê? Porque é melhor casar do que abrasar-se. A NVI vai traduzir como arder em desejo. O argumento de Paulo é o seguinte: o seu desejo sexual tem que ser canalizado pro casamento. Se você tem o desejo sexual, o modo como você vai supri-lo é unicamente casando. Se você não casa, o seu desejo sexual vai virar nada mais do que um arder em desejo, um se abrasar, que não vai ser satisfeito. Paulo está deixando muito claro ali no texto de que de que o único ambiente que você pode lidar com o seu desejo sexual, o seu desejo, é no casamento e só. Ele não disse, olha, casa ou então usa um tipo de alterotismo. Casa ou então transa com a namorada. Casa ou fica sussa aí de boa na tua esperando o dia que esse desejo vai passar. Não, ele está dizendo que o único modo como esse desejo acaba, como você passa com esse desejo, é indo para um contexto de casamento. Não tem outro contexto que Paulo estabelece ali para isso. E aqui a gente vai agora entrar com um dilema com a modernidade. Porque a coisa mais comum de se escutar por aí, até em consultórios de psicologia, é dizer o seguinte: de que se você reprime o seu desejo sexual antes do casamento, durante a sua juventude, aquilo lhe faz um mal. Aquilo lhe causa um dano psicológico, de responsabilidade que você não tem como medir. Só que isso não tem o menor sentido. Nem o próprio Freud, que trouxe um pouco desse pensamento, não alegou isso. Freud era doido. Não, e tipo Freud assim, usava droga. O Freud não disse isso, entendeu? As pessoas mesmo se tivesse dito, ele era louco. Exatamente, quem quer que seja que diga isso é doente. Porque qual é a nossa base de conhecimento? É a Bíblia. Então a Bíblia ela não vai dizer que se você restringir o seu desejo sexual, você vai ter algum tipo de trauma ou algum problema na sua psique. A Bíblia diz que você precisa diminuir ou restringir ou conter enquanto você não estiver casado. E Freud, por mais que ele tenha tentado introduzir esse pensamento, ele ainda escreveu o seguinte: olha, os nossos dados são inconclusivos, a gente não pode dizer que causa algum trauma, de alguma forma. Eu casei virgem, minha esposa casou virgem, e a gente não tem nenhum trauma, até onde eu sei. Eu tenho um trauma? Não sei. Tem, mas não por causa disso. Tudo bem. Mas a questão é a seguinte: aí o pessoal vai dizer assim: ah, por isso que esse rapazinho tá falando isso, porque ele casou virgem, ele não conhecia da fruta, rapaz. Só que não, tipo assim... Não, eu conheci não, casei virgem. É isso que eu tô dizendo, não, eu tô dizendo, só que não, tipo, esse argumento não vale, entendeu? Porque é o seguinte, é mais difícil pra pessoa que já teve experiência sexual antes do casamento? Provavelmente sim. Você tem uma lembrança, aquilo lhe traz a memória, mas o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. É claro que pode acontecer de você ter todo tipo de pensamento do mundo, inclusive um dia desse chegou a pergunta da gente pro cara perguntando assim: rapaz, eu fico daquele jeito lá quando eu abraço a minha namorada, e aí, eu estou pecando? O cara ficava com lascívia, com desejo e tal, mas, meu amigo, aí a resposta do Iago foi: pecado seria se você não ficasse assim. Porque entenda, a questão não é o que você sente. A questão é o que você faz com esse sentimento. A questão é como você coloca isso pra frente. Você pode ficar doido subindo pelas paredes, meu amigo. Você pode virar a Dona Aranha. Mas não importa. Se você conseguir conter aquilo e em oração você clamar para que o Senhor contenha por um pouco de tempo, aquilo vai ser muito melhor pra você. Você vai cumprir a vontade de Deus. É extremamente normal sentir desejo sexual pela sua namorada, entendeu? Se você não sente, Boston Medical Group tá aí pra isso. Pois é. Entendeu? A questão é, você tem que canalizar isso pro casamento, não usar isso de modo errado. Hebreus 13:4 também é um texto muito interessante a respeito do assunto. Ele diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Aqui nesse texto, o autor de Hebreus ele vai lidar com dois ambientes sexuais louváveis, que é o matrimônio e o leito sem mácula, algo meio que intercambiável até. E depois ele vai lidar com dois ambientes sexuais condenáveis, que é a prostituição e o adultério. É muito fácil a gente perceber que ele está criando aí uma comparação, paralelismo. Um tipo de paralelismo, em que ele vai comparar o matrimônio com a prostituição e o leito sem mácula com o adultério. De que um leito maculado é um leito adúltero. É quando você se deita com alguém que não é sua esposa. E ele vai dizer que o oposto ao sexo no matrimônio, ao matrimônio, é a prostituição.
de que quando você entra em uma união sexual com alguém que está fora desse contexto de matrimônio, o que você tem é prostituição. Quando um casal de namorado, até mesmo crente, se deita fora do contexto de casamento, o que está acontecendo ali é um ato de prostituição. O que está acontecendo ali é um ato de terrível ofensa contra Deus. O autor de Hebreus está deixando isso claro, de que o contrário de sexo no casamento é prostituição, mesmo quando esse sexo é fora ou pré-casamento. E quando você se deita com outra pessoa que não é a sua esposa, você tem ali um leito maculado, é um leito que está sendo sujo diante de Deus. Então não me venha com essa história de que não existe textos muito claros que dizem que sexo antes do casamento é pecado. A gente deu pelo menos 2 textos aqui que deixam bem claro que o sexo está intimamente relacionado com o contexto de matrimônio, e que o oposto a isso, que o sexo fora disso, o sexo extramatrimonial ou pré-matrimonial, é sim prostituição e pecado contra Deus. Quem diz o contrário não está lendo esses textos direito. Ezequiel 23, 2 e 3 também traz um detalhe interessante sobre o modo como os namorados deveriam se relacionar. Olha só. O texto diz o seguinte: Filho do homem, existiam 2 mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se com a prostituição desde a juventude. Naquela terra os seus peitos foram acariciados e os seus seios foram afagados. Esse é um texto interessante porque ele vai comparar o pecado de Israel e Samaria com um ato de prostituição. Ele vai contar uma parábola de 2 mulheres que foram feitas prostitutas, e o interessante é que ele vai descrever em que se deu esta prostituição. Ele vai dizer que elas duas fizeram prostitutas, como os seios delas foram afagados e apalpados pelos homens. Então o que esse texto está querendo passar? Ele está querendo dizer que você não precisa ter estudado anatomia para conhecer exatamente quais são todas as zonas erógenas do corpo, mas que existem partes que são destinadas ao prazer sexual, que existem partes do corpo que são destinadas ao carinho do leito matrimonial entre o homem e a mulher. É claro que nem toda zona erógena vai ser proibida de você ter acesso. Por exemplo, uma pessoa pode ter a zona erógena no pescoço, isso não impede que você recline sua cabeça ali, ou de que você coloque a mão no pescoço da pessoa. Você entendeu que você não é burro. Você não é burro. Mas existem áreas do corpo, meu amigo, como por exemplo, os seios que são citados no texto, as pernas e o naniné, que você sabe que você não podia estar lá passando a mão, entendeu? Então o texto traz essa noção muito clara do que é prostituição, e ele eleva o padrão de prostituição não só ao ato sexual em si, ao coito, mas exatamente ao carinho mais aguçado de natureza sexual. Também tem um texto muito interessante que fica no livro de Jó, capítulo 31, verso 1, em que Jó diz o seguinte: Fiz um acordo com os meus olhos para não olhar com cobiça para as moças. No livro de Jó, Deus descreve Jó como o homem mais justo que viveu naquela época e descreve os atos de Jó como justos. Um outro ato de Jó foi descrito como pecaminoso, de questionar Deus e tal, por causa do momento de prova que ele estava passando, mas os atos bondosos de Jó são muito claros no livro. E Jó deixa claro que ele fez um pacto com seus próprios olhos de nunca olhar com cobiça para as moças. Jó ele tinha esse pacto de não cometer esse pecado contra Deus. A gente lê também em Mateus 5, no texto do Sermão do Monte, em que Jesus diz que quando você olha para uma moça com cobiça, você já adulterou no seu coração. Não é simplesmente ir lá e praticar o negócio. Os jovens, às vezes, têm aquele negócio: Thiago, me perguntaram isso, até onde eu posso ir com minha namorada e não pecar? Até que vai? No joelho, acima do joelho eu posso pegar? E se for um pouco no meio da coxa? E a galera fica com esses negócios, mas Mateus deixa claro que a ideia não é o mínimo. A ideia já é o sentimento do coração, já é a cobiça, já é aquele desejo pecaminoso. Não é simplesmente a ideia de você ter algum desejo pela sua namorada porque você é ser humano e tá com os hormônios no lugar, mas justamente aquela cobiça pecaminosa que você já tá desejando de modo ardente aquela pessoa e alimentando esse sentimento no seu coração. Bem, agora a gente quer terminar esse vídeo deixando uma mensagem pra você que tá em pecado de fornicação com a sua namorada, ou que tá na masturbação, ou que não consegue nem mesmo controlar os pensamentos quando olha para uma mulher na rua. Nosso conselho é: persista, lute. Nenhum pecado fica sem perdão da parte de Deus quando há arrependimento verdadeiro no nosso coração. Nós sabemos que ao homem natural é impossível de se arrepender, mas se você tem o pecado como motivo de tristeza e não como motivo de alegria, significa que o Espírito Santo está aí, dentro de você, clamando por Deus, clamando pela santidade de Deus. Você pode cair, você pode vacilar, você pode até reclamar e dizer assim: mas Felipe e Iago, todo mês a gente erra, de tanto em tanto tempo a gente erra, então mude a estratégia, mude o que você está fazendo, talvez diminua o contato físico, talvez dê uma cortada na internet, mas persista. Não tente lutar contra o pecado sozinho.
ter uma igreja local e falar com seus pastores, com os membros da sua igreja, sempre é uma coisa muito interessante. Sozinho você vai à míngua. Busque a Deus através dos seus irmãos, busque a Deus através da sua igreja local, e eles vão ser um instrumento de Deus para te servir, para te ajudar e para te dar força e consolo. Exatamente. Então, lembre-se também que João escreveu na sua primeira carta que nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós quando pecamos. Então nós não devemos pecar, mas nós precisamos ter a confiança de que, pela santidade de Deus e pela sua misericórdia, Ele nos perdoa. Não desista. Lute.